Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje temos algumas notícias, né, para a gente comentar aqui, que é sobre a busca por um novo técnico, né? Finalmente teremos reuniões formais entre o presidente Alexandre Campelo, né? Trabalha, Campelo, trabalha, né? Com o novo vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, Zé do Táxi, mais a diretoria executiva representada pelo André Mazuco. Finalmente, o Vasco, agora nessa virada de mês, de março para abril, vai sentar formalmente para conversar sobre o novo técnico, definir o perfil, o novo nome a ser o comandante do Vasco nessa retomada do futebol brasileiro pós-pandemia mundial, né? Bom, mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Antes da gente entrar, né, nesse assunto aí do novo técnico, né, das possibilidades de reforços, sobre o CT, os CTs do Vasco que estão em reta final de liberação, né, pelo menos das etapas iniciais que se podem liberar para os atletas, tanto da base quanto do profissional treinarem. Vamos fazer mais uma vez um adendo aí, né, sobre essa questão do Covid-19, né, o coronavírus, né. Muito impacto, né, pessoal, no nosso país, né, um impacto a nível global, né, a nível mundial, um impacto na economia, né, são muitos trilhões de dólares que foram perdidos, né, nessa pandemia, somado aí os prejuízos em bancos centrais do mundo inteiro, né, nas empresas do mundo inteiro. No nosso país, a gente vem convivendo, né, nas últimas semanas com duas guerras, né, duas guerras paralelas. Vocês vão concordar comigo, né? Primeira guerra é essa guerra contra o vírus, né? Essa guerra biológica, né? Esse combate para que no Brasil não tenhamos uma epidemia deste vírus que é letal, né? Ele tem uma baixa percentual de letalidade, mas existe, ele mata sim, mata pouquíssimas pessoas em relação aos infectados, mas mata, né? E é necessário sim um combate quanto a isso. Só que em paralelo nós também estamos vivendo uma guerra política, né? É a oposição contra a situação. Algo que a gente convive, né? Nós vascaínos, né? Que a gente convive há muitos anos, né? Dentro do Vasco. A gente já está acostumado com essa guerra política, né? Talvez quem não seja vascaíno esteja estranhando essa guerra política que nós estamos vivendo no Brasil. Mas no Vasco isso é rotina. E infelizmente essa guerra política pode prejudicar e vai prejudicar as famílias brasileiras, né? A gente fica muito preocupado, Não são só os clubes de futebol, né, assunto aqui do nosso canal, que estão sendo prejudicados com essa paralisação, né, com falta de receitas, né, e apenas despesas, né? As famílias brasileiras também, se a gente ficar parado do jeito que está, sofreremos muitos impactos, né, dentro das famílias com desemprego. E isso preocupa muito. É por isso que eu torço muito por uma certa união, vamos dizer assim, das políticas, né, no Brasil, em prol das famílias de fato, né, e que, claro, que saia esse remédio, essa vacina, o mais rápido possível para a gente finalizar isso, todo mundo vida normal, trabalhando e, claro, né, o nosso Vascão voltando a campo, não é verdade? Antes da gente falar do novo técnico aí e tal, vamos falar também um pouco aqui dos CTs do Vasco, né? O da base lá em Duque de Caxias e do profissional na Barra, né? Estão em fases adiantadas de liberação de campos e estruturas de vestiário. E o Vasco espera agora, já após as férias, né, que foram antecipadas para funcionários e jogadores agora para abril, já voltar treinando nesses CTs. Isso vai ser muito importante, são CTs próprios do Vasco da Gama, né? Onde nós, torcedores, participamos disso, com doações e tal, para as construções. O da base teve um grande vascaíno aí que também colaborou bastante para essa alavancada nas construções. Isso para o Vasco, segundo o nosso VP de patrimônio,
vai gerar uma economia, né, mensal em torno de R$ 600 mil já a partir do segundo semestre. Muito importante, né? Treinar no próprio CT, treinar sem pagar aluguel por uma estrutura, né? Muito importante. Bom, vamos falar então agora sobre o novo técnico, né, que vai ser escolhido pelo Vasco. Muitas especulações surgem sobre o perfil desse novo técnico, né? Se falou aí em técnico estrangeiro, técnico experiente, né? Aí teve Thiago Largue, da nova geração, que era técnico da base do Atlético Mineiro, que ficou como interino no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 2019 ou 2018, não lembro. E teve até um bom desempenho, até um determinado momento, depois deu uma caída. Enfim, esse perfil precisa ser definido o quanto antes, né? Na minha opinião, aí eu gostaria de vocês inscritos no canal também escreverem aí nos comentários sugestões de nomes, né, de técnico ou de perfil, para a gente discutir e amadurecer isso já nos próximos vídeos, né? Na minha opinião, eu acho que o Vasco precisaria de um técnico experiente, né? É um campeonato brasileiro que a gente não sabe como vai ser, né? Se vai ser mais curto, se vai ter mata-mata, parece que ninguém quer mata-mata. Enfim, o Vasco está com uma equipe muito ruim no momento, né? Uma equipe frágil, com problemas financeiros. Então a gente precisa de alguém com experiência, que já tenha vivência de todos esses tipos de situações ao longo da carreira, para poder ter comando, controlar as situações, né? E conseguir motivar os jogadores, né? Algo que a gente conseguiu com o Vanderlei Luxemburgo na temporada passada, né? Essa seria a minha opinião. Mas eu não tenho visto assim grandes nomes disponíveis para esse momento, né? Nesse perfil de experiente. Aí a gente começa a olhar para o lado dos inexperientes, vamos dizer assim, da nova geração, né? Eu acho muito arriscado a gente colocar um Thiago Largue, por exemplo, que não conhece o Vasco, né? Que não conhece os problemas do Vasco, justamente no ano de eleições, né? Que é um ano muito conturbado, né? Nos bastidores vascaínos, um clube que está com problemas financeiros. A colocar um Thiago Largue nesse momento, eu acho que é um problemaço que o Vasco vai estar arrumando para ele mesmo, né? Eu, na minha opinião, se for para pegar alguém da nova geração, que a gente pegue alguém que conheça o Vasco, né? Aí se você pega os nomes da nova geração que trabalharam no Vasco recentemente, ou seja, conhecem o Vasco, mas que teve algum sucesso, seria o Zé Ricardo, né? Porque os outros que passaram aí, Jorginho, Alberto Valentim, ninguém quer vocês, né? Sai daqui, some daqui. O Zé Ricardo, em 2017, fez um bom Campeonato Brasileiro, né? O Vasco foi em sexto lugar, classificado para a Libertadores. Ele, infelizmente, pegou aquela troca de comando, né? A saída dos Mirandas para assumir, né, o Campelo, né? A gente achava que era o Júlio Brandt e tal, acabou que foi o Campelo. Ele pegou aquela transição onde teve uma desmontagem do time do Vasco e contrataram jogadores ruins, né? Eraso, Paulão, Rafael Galhardo, enfim, Riascos e tal. Eu até, na época, que vou falar a verdade, eu até fiquei um pouco empolgado com o Riascos, mas é porque eu estava com aquela imagem do Riascos 2016, né? O de 2018, pelo amor de Deus. Enfim, então ele pegou uma transição ruim, jogadores ruins, e aí, né, não conseguiu manter o mesmo trabalho e acabou pedindo para sair. Mas de todos dessa nova geração, se for esse o perfil definido, né, não estou dizendo que é o que eu gostaria, que seja alguém que conheça o Vasco e que tenha tido algum sucesso. Aí seria para mim o Zé Ricardo o nome a ser contratado. Beleza? E claro, definindo o novo técnico, a gente espera que o Vasco consiga definir os reforços, né? Não adianta querer contratar reforço sem técnico. Não adianta querer contratar reforço com o futebol brasileiro paralisado, sem geração de receita, com todo mundo andando de férias. Então, na minha visão, o Vasco precisa definir um novo técnico, sentar com esse técnico durante as férias, replanejar o Vasco. Isso foi bom, né, para o Vasco. O Vasco acabou dando sorte com esse coronavírus, porque estava tudo errado, né, tudo mal planejado, tudo destroçado. Então essa paralisação vai ser boa para o Vasco começar o ano novamente. Então sentar com esse novo técnico, replanejar o futebol, para a gente poder aí sim para o mercado, né, tem muitos nomes mapeados pelo André Mazzuco, né, pelo menos é isso que é noticiado, e aí definir esses nomes e ir com agressividade para contratá-los,
para daí sim fazermos uma intertemporada e fecharmos o ano de forma digna, né? De forma digna, igual o Campelo vem prometendo ali, pelo menos na metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então tá bom, gente, por hoje é só, um forte abraço. E aí, se surgir alguma grande notícia, é claro que a gente volta aqui para falar do Vasco, sempre do Vascão. Valeu, pessoal.